pessoal, vamos então dar continuidade à nossa aula sobre o acelerador clínico de partículas. Eu vou estar no início repassando alguns slides que nós já vimos em sala, mas é para eu poder dar continuidade na aula, ok? Esses slides iniciais, então, têm a ver também com a última atividade que vocês fizeram. Só lembrando, o acelerador de partículas, quando ele começou a ser utilizado na clínica, ele acabou sendo mais um concorrente dos aparelhos de ortovoltagem que trabalhavam com tratamentos superficiais, principalmente o acelerador circular chamado de Betatron. Era chamado de Betatron porque ele criava um feixe de elétrons, e um dos sinônimos de um feixe de elétrons, dos elétrons, é a partícula beta. Isso nós já vimos em sala de aula, eu vou passar mais rápido. Aqui a gente tinha lá o primeiro exemplo do uso clínico do Betatron. A gente chegou a falar que era uma máquina muito pesada, que ficava muito estranho para o pessoal clinicamente. Isso era um braço mecânico fortíssimo, e aqui está o acelerador circular. Então o feixe de elétrons, ele ia até uma faixa de 25 MeV, mas é claro que ele gerava energias mais baixas também. Qual é a diferença? Então, o acelerador linear, ele acabou substituindo o circular. E aí os betatrons realmente saíram do mercado, porque com um acelerador linear clínico, eu consigo formar um feixe tanto de raio-x quanto de elétrons. E a diferença básica entre um acelerador linear e um tubo de raio-x é que justamente os aceleradores lineares trabalham com essa tecnologia de impulsos eletrostáticos, certo? Que foi justamente a atividade que vocês fizeram aí na aula passada, de ver o vídeo da formação desse feixe e dessa aceleração. Então é bem diferente de um tubo de raio-x convencional. Aqui, só lembrando, nós já passamos por isso também, o primeiro paciente clínico que foi de sucesso, já num acelerador linear. Eu mostrei para vocês os principais tipos que nós temos no Brasil, então, um Clinac da Varian, bastante usado, Hoje em dia a gente tem um modelo até mais moderno do que esse. Os equipamentos da Siemens, que também são bastante usados aqui no Brasil, e os da Elekta. São as três marcas que a gente mais encontra no mercado brasileiro. Lembrando que a Elekta, eu disse que ela tem essas características, tem toda uma carenagem aqui em volta. Muito bem. A última atividade de vocês, então, tinha sido vocês assistirem o vídeo. Era um vídeo produzido pelo fabricante da Elekta para entender todo esse circuito aqui de formação do feixe de elétrons até a colisão com o alvo metálico e formar um feixe de fótons, um feixe de raio-x para tratamento. O equipamento da Elekta tem essa característica do meu tubo acelerador ser inclinado, o que faz com que ele tenha um braço bem curto aqui, não fica uma máquina tão grande em cima do paciente. Aqui na direita a gente tem o da Varian, que já tem um tubo de aceleração mais horizontal aqui, e esse braço ele tende a ser um pouco maior. Isso é só uma questão de estética e estilo do fabricante, porque todos os aceleradores lineares usam os mesmos princípios. A atividade de vocês, então, foi ler o texto associado a esse e assistir um vídeo sobre esse funcionamento e descrever as principais partes. Muito bem, por isso que eu estou passando um pouco mais rápido, pessoal. Aonde eu quero chegar, então, na nossa aula de hoje? Pensando, então, já tendo entendido como é que funciona um acelerador linear clínico, também estando claro que ele trabalha com dois tipos de feixe de radiação,
elétrons que tendem a ser usados para tratamentos mais superficiais, até uns 5 centímetros de profundidade, a gente usa bem elétrons. Daí para frente, a melhor performance é com feixe de raio-x, feixe de fótons, que a gente chama. E esse acelerador, então, ele pode produzir os dois. Agora, no caso de um feixe de elétrons, eu tenho alguns acessórios extremamente necessários para conduzir esse feixe até o paciente. Pessoal, nós estamos falando aqui em megavoltagens, eu disse isso bastante nas aulas para vocês também. Estamos trabalhando com equipamentos de 1 milhão de electronvolts em termos de energia. Na hora que o meu feixe ele sai do cabeçote, aqui nós temos, né, o cabeçote da máquina, e vai até o paciente, numa energia tão alta, existe uma grande chance dos elétrons interagirem com o ar e acabar espalhando. Então, para a gente evitar, no caso do feixe de elétrons, um alto espalhamento desse feixe, e aí eu vou ter uma perda significativa de qualidade no tratamento, vou estar irradiando partes que não me interessam do paciente. No caso de elétrons, eu preciso usar um acessório que é uma colimação. Esse acessório, a gente vai colocar ele aqui no cabeçote, certo? Vocês podem observar que aqui tem uma luzinha vermelha, ao lado dela vai ter uma verde e aqui existe um botão. Aqui também um botão. Esses botões, eles são botões mecânicos que você vai pressionar, segurar, isso que a gente às vezes também chama de cone, apesar de não ter, né, formato cônico. Na clínica muitas vezes vocês falam, o cone 6x6 lá do aplicador de elétrons. A gente segura por essas barras laterais, vai encaixando nesse trilho até chegar no final. Quando ele chega aqui no final, ele faz um clec e essa trava mecânica travou, certo? Em radioterapia, nós precisamos ter muita segurança. Então, a máquina não liga, aí o tecnólogo sai daqui, já tendo colocado o acessório, sai da sala e vai para a cabine de comando. A máquina não liga se este equipamento, se este acessório não estiver totalmente encaixado. Existe essa trava mecânica e existe também uma liberação eletrônica. Atrás dessa placa aqui tem uma conexão que parece até conexão RGB, é um leitorzinho eletrônico. Vocês podem ver que para tirar essa foto aqui, o nosso amigo tecnólogo não empurrou o meu aplicador até o fim, porque a luzinha está verde. Quando a gente empurra esse aplicador até o fim, ouve aquele barulho e ele realmente encaixa, essa luz de vermelha, desculpa, né, tá vermelha, essa luz de vermelha passa para verde. Então aqui o nosso colega não empurrou até o fim, a luz ficou vermelha, ok? Se ele for tentar liberar algum feixe aqui, a máquina não deixa, ela vai dar uma mensagem de erro que o aplicador ele não foi corretamente colocado. Então, a colimação do feixe de elétrons é utilizada usando esses aplicadores. Os aplicadores dependem do tamanho do campo a ser tratado. Então, eu tenho um colimador normal no meu cabeçote e eu posso ter campo 6x6, 6x15, 10x10, 15x15, 20x20, 25x25, para energias da máquina da Varian. Eu trouxe um exemplo da Varian aqui. Energias típicas de 6, 9, 12, 16 até 25 MeV. Então, é um médico que vai prescrever dentro do protocolo clínico qual é a energia de tratamento. Para cada tamanho de campo, a gente tem um tamanho de aplicador. Então, esses aplicadores vão desde os menores, 6x6, até maiores, como um campo total de 25x25 aí. Certo, pessoal? Muito bem, acho que está entendido a função desse aplicador, né? Então, é guiar os meus elétrons desde a saída do cabeçote até o paciente. Essa borda aqui a gente realmente posiciona bem próximo à pele do paciente.
e para evitar esse espalhamento eu manter o meu feixe focalizado. Essa é uma das utilidades desse aplicador do feixe de elétrons. Uma segunda utilidade é que eu já posso colocar no próprio aplicador o meu campo colimado. Então, assim, para feixes de elétrons, muitas vezes, muitas máquinas ainda no Brasil não usam aquele colimador multilâminas que eu expliquei para vocês em sala. Então, para fazer o melhor formato do tumor, às vezes a gente precisa usar um bloco. Então, aqui a gente tem uma proteção metálica e aí com uma liga metálica, né, chamada Serroband, é um dos nomes, é um alloy, né, alloy é liga metálica em inglês, a gente vai pegar uma imagem dentro de uma oficina e isso será a nossa próxima aula. Vamos ter uma aula de moldes, blocos, oficinas e você vai fazer com essa liga metálica justamente um contorno aqui, ó, de um tumor, que vocês estão vendo que não é um campo quadrado, nem é um campo retangular. Aí eu vou pegar este acessório que está conformado com o meu tumor, isso é a conformação do tumor, e vou colocar aqui, ó, justamente nessa última parte do meu aplicador do feixe de elétrons. Coloquei aqui com essa travinha vermelha, eu fecho, certo? Aqui eu tenho um campo totalmente aberto, um campo quadrado, aqui eu tenho um campo colimado no formato do tumor. Aonde é que a gente construiu isso aqui? Quem faz isso é o tecnólogo dentro de uma oficina, certo, pessoal? Que será a nossa próxima aula. Então, essas são as particularidades de acessórios que nós precisamos utilizar quando trabalhamos com feixe de elétrons. Ah, Patrícia, eu preciso fazer essa mesma coisa para feixe de fótons, para raio-x? A resposta é não. Para raio-x, eu não uso este aplicador. Para raio-x, a gente vai usar o colimador multilâminas que está aqui dentro do cabeçote. Para raio-x, equipamentos modernos já vêm com colimador multilâminas que fazem um formato muito bem feito. Então, eu também não preciso confeccionar blocos. Isso normalmente é para feixe de elétrons. Uma coisa importante, presta atenção, pessoal. Estamos lá na rotina, na correria, entra paciente, sai paciente, está escrito lá 16 MeV na ficha do paciente e eu li 16 MV. Quando a gente usa MeV, eu estou falando de elétrons. Quando a gente usa MV na ficha do paciente, eu estou falando de raio-x. Vamos supor que o tecnólogo, sobrecarregado, está estressado, cansado, achou que fosse elétrons, quando na verdade era fótons. Aí ele foi lá, pegou um colimador de 10 por 10, um aplicador de elétrons de 10 por 10, porque o campo era 10 por 10, colocou na máquina, encaixou, liberou aqui que está verde, saiu da sala, foi no painel e digitou 16 MeV para feixe de fótons, certo? A máquina libera ou não libera? A resposta é não. Se você lá fora da sala, no painel da máquina, digita que o tratamento vai ser com fótons, com raio-x 16 MV, você não consegue liberar a máquina se você veio e colocou um aplicador, porque tratamento de raio-x nós não usamos então o aplicador. Tá claro, pessoal? Muito bem, voltando ao feixe de elétrons então, que o acelerador linear clínico simplesmente botou aí o nosso betatron para virar uma peça de museu. Olha aqui, isso aqui é bem bacana, você veja, isso é um campo bastante grande, isso é um aplicador grande. Olha como é que o aplicador ele vai guiando e ele fica bem próximo ao paciente. Aqui está o meu campo, que não está todo aberto, você vê que ele vem aberto aqui, aberto na minha segunda guia, e aqui na última guia a gente faz aquele formato. Isso aqui é um tratamento de mama, pessoal, uma mama mastectomizada, né, que a gente chama de plastrão. Dá para ver a cicatriz aqui do plastrão, ok?
esse tipo de irradiação após uma operação é muito comum. É muito comum o médico radioterapeuta, o oncologista, após uma operação de mastectomia, indicar a radioterapia com o que a gente chama de boost, que é um reforço. Nós já falamos sobre isso. Se cirurgicamente tiver uma célulazinha aqui microscópica de tumor, pode ser que esse câncer tenha uma recidiva. Então, para o câncer não retornar, você faz um reforço com feixes de elétrons que são mais superficiais daquela mama mastectomizada que nós chamamos essa cicatriz de plastrão. Então, isso é um típico tratamento de plastrão com o nosso campo colimado aqui, com aquele bloco que foi feito dentro de uma oficina. Aqui a gente tem uma simulação para ver que a distância da borda do aplicador ao paciente deve ser bem pequena para que o espalhamento seja o menor possível na pele do paciente. Portanto, é imprescindível manter o equipamento calibrado e conhecer as características do feixe, observando sempre a reação secundária na pele do paciente. Muitas vezes, gente, tratamento com elétron, se a gente está tratando uma energia alta ou muita repetição, pode dar uma queimadura de pele. Então, cabe ao tecnólogo ficar sempre olhando, porque vocês que têm esse contato diário com o paciente, o médico faz consulta uma vez por semana só. O check-up de rotina desse paciente, o médico não vê o paciente todo dia. O tecnólogo é que observa. Se o tecnólogo observou que a pele do paciente está ulcerando, está dando queimadura, você tem que reportar isso imediatamente para o médico radioterapeuta. Certo, pessoal? Que ele vai repensar aí na energia, vai fazer alguma coisa, vai suspender uma sessão para que não chegue a lesionar a pele do paciente, se não for um tratamento de pele. Então aqui a gente pode ver uma simulação do tubo passando, do feixe de raio-x passando, sendo colimado, olha aqui não passa mais nada no paciente, e aí eu tenho toda a distribuição das isodoses de dose no lugar onde eu exatamente quero. Você vê que essas isodoses aqui em azul é praticamente 10, 5% da dose, não dá nada. Então isso é um tratamento bem planejado, bem colimado, onde eu tenho o foco aqui de uma dose máxima no meu tumor e uma dose de penetração que vai baixando consideravelmente, praticamente não está dando dose aqui dentro desse pulmão, o que é muito bom. Ok, pessoal? Então, quais são as principais indicações clínicas para tratar com feixe de elétrons? Como eu disse, preferencialmente doenças mais superficiais. Então, micose fungoide, câncer de pele, câncer de mucosa de lábio, linfoma orbital, tratamentos no olho, carcinoma de cavidade oral, então linfomas cervicais, que eles são bastante superficiais aqui no nosso pescoço, tem toda essa rede de linfonodos. Aliás, isso é uma irradiação que nós fazemos também junto com o tratamento do câncer de mama, é um protocolo, você irradia a mama ou plastrão e dá uma irradiação também nesses linfonodos aqui na região da clavícula, para que não tenha se espalhado algum tipo de célula tumoral. Irradiação após qualquer dissecção no pescoço, tumor de mama, como eu já expliquei, meduloblastoma, que são tumores que a gente faz no oposto, pelas costas do paciente, e aí a medula está mais próxima à superfície, não precisa irradiar lá, Se for uma coisa mais na pelve aqui, no meio do tórax, não precisa irradiar pulmão, não tem que irradiar estômago, não tem que irradiar coração. A gente opta pelo feixe de elétrons, por quê? Porque é um feixe mais superficial. Certo, pessoal? Quais são os avanços tecnológicos, então, em relação ao feixe de elétrons?
Eu disse para vocês que a gente tem que ir lá na oficina confeccionar aquele bloquinho para botar na borda do meu aplicador para fazer o formato do tumor. Isso é quando o nosso equipamento não tem um colimador multilâminas para elétrons, que é chamado EMLC, Edge Electrons Multi-Leaf Collimator, certo? O MLC, o colimador multilâminas, normalmente ele já vem no cabeçote, são essas lâminas bastante espessas. No vídeo da aula passada vocês puderam observar o colimador multilâminas. Só que o que acontece, gente? A liga metálica que eu uso para filtrar, para bloquear a passagem do raio-x, não é a mesma liga metálica que eu vou ter que usar para bloquear a passagem de elétrons. Então, o colimador que normalmente vem aqui, ó, dentro do cabeçote multilâminas, ele é um colimador para fótons, para raio-x. Ele não serve para embarrear o feixe de elétrons. Como é que eu vou tratar? O do cabeçote, que é para raio-x, eu deixo ele totalmente aberto. Trabalho só com os meus colimadores quadrados aqui, né, retangulares, e eu posso usar um aplicador. Então isso aqui, ó, é, né, um fantômio, isso é um teste de controle de qualidade, onde alguém deu um jeito aqui, algum engenheiro construiu um acessório que não vem no equipamento. Então ele construiu um colimador multilâminas para eu dar uma adaptada no meu acelerador linear. Aqui é um exemplo, é uma animação de um colimador multilâminas para elétrons que já vinha no próprio equipamento. Então, gente, não é muito comum a gente ver esse tipo de colimação para elétrons no Brasil. A gente ainda precisa fazer muito bloco em oficina, certo? Mas a tendência é que esses colimadores para elétrons também já venham nos equipamentos. Ok, pessoal? Muito bem. Qualquer dúvida, aqui nós temos então as nossas referências da nossa aula, para vocês darem uma olhada aí, poderem expandir essas informações. E qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem para o e-mail patriciabarbosa@udc.edu.br, que eu vou estar respondendo essas dúvidas sempre às segundas-feiras aí no horário da nossa aula. Ok, pessoal? Bons estudos, então, cuidem-se e fiquem em casa.